Shabbat Shalom, irmãos. O tema da mensagem dessa semana é pesos e medidas diferentes para homens e mulheres diferentes. Que o Eterno possa nos dar entendimento no nome de Yeshua. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu me coloco diante de Ti. Pai, somente Tu podes nos convencer, nos mostrar aonde pisar, aonde o Teu Filho pisou, Pai. Mostrando é ali que nós devemos caminhar, é dessa forma que nós devemos nos comportar. Pai, em tudo o Senhor usou os Teus servos para nos dar um exemplo. E principalmente o Teu Filho Yeshua para nos dar tantos ensinamentos. Tantos ensinamentos, tantas ilustrações, tantos exemplos de como nós deveríamos nos comportar. Pai, é verdade que muitas das coisas que Ele falou nós não vivemos, nós não ainda tivemos a chance, nós não vemos na terra o que aconteceu, o que Ele disse que iria acontecer, mas nós temos chegado a este tempo, Pai, onde nós somos desafiados dia e noite a viver tudo o que Ele falou. Pai, eu nunca imaginei que eu viveria tanto do que Yeshua falou, como eu tenho vivido nos meus dias agora. E o Senhor tem nos preparado para algo ainda maior, para desafios maiores que estão por vir. Tu és Lechaim, Tu és pela vida, que possamos estar prontos, unidos, Pai, unidos, preparados. Dê-nos entendimento, fala conosco, nós carecemos da Tua palavra. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. A parashá dessa semana, Vaikra, que significa Ishamou, nos ensina a tipos de sacrifícios, que em hebraico seria korbanot, que deveriam ser feitos pelo povo em diversas situações. Então foram descritos ali os holocaustos, que seria olá, aquilo que sobe ou totalmente queimado, minchá, a oferta de grãos, sem fermento, e shilamim, que na maioria das traduções traz por oferta de comunhão ou oferta de paz. Shilamim é da mesma raiz de shalom, onde era queimada a gordura ali do animal. Outro ponto importante dessa parashá, Vaikra, que é o que o Eterno quer tratar hoje conosco, era a diferença de sacrifícios feitos por grupos diferentes de pessoas. Diferença de sacrifício feito por grupos diferentes de pessoas. E as diferenças eram aplicadas segundo a posição que o indivíduo ali, que a pessoa ocupava dentro da comunidade, dentro de Israel. Nos ensinando assim que o pecado conduz todos à morte, sem exceção. Acredito que todos nós já sabemos disso e que todos nós temos o dever de nos santificarmos, de abandonarmos o velho homem. Aquela parte que vem nos momentos de pressão, geralmente. Quem já é convertido, o velho homem está lá trancado, mas às vezes ele quer aparecer nos momentos onde você é pressionado, onde você é apertado, e aí quer sair para fora, literalmente espremido ali, algo que você pensou que estava trancado. Não é verdade? Com todos nós isso acontece. Todos nós sabemos que o pecado conduz à morte. Mas ele possui nesta terra um peso diferente dependendo de onde você está, quem você é neste mundo físico, espiritual, contra quem você pecou e outras situações, consequências diferentes. E por isso que a parashá nos ensinou sacrifícios diferentes para pessoas diferentes. Eu vou ler com vocês. Que você esteja atento ao que faz. Quando muitas vezes você pensa que nada será mudado, a minha vida vai continuar normalmente, porque toda ação nessa terra gera uma reação. Eu quero ler um texto com vocês em Vaikra, Levítico, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Está escrito assim: diga aos israelitas, ao povo de Israel, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido, em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote,
Se for Kohanim, Kohen, ungido, que pecar, trazendo culpa sobre quem? O povo. Trará ao Senhor um novilho, sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Então, irmãos, aqui começa a descrição dos grupos de pessoas, dos pesos e medidas a serem tomadas, as consequências. O pecado do sacerdote, como nós vimos, afetava não só ele, toda a comunidade. Tanto que o sacrifício feito pelo sacerdote que pecava era o mesmo sacrifício feito pelo pecado coletivo. Vamos ler? Levítico 4, versículo 13 e 14, resumindo, você pode reler isso na sua casa. As mesmas leis aplicadas pelo pecado do sacerdote eram aplicadas também ao pecado coletivo, quando todo o povo pecava junto. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso. Nós vamos falar mais sobre isso também. A comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, estou lendo na versão NVI, a comunidade trará um novilho, o mesmo que o sacerdote, como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Então o pecado coletivo estava dentro da mesma, ali no mesmo grupo do pecado do sacerdote. Nós temos aprendido, irmãos, que existe sim pecadinho, pecadão. Que existe sim ofensas maiores que outras, pecados que vão trazer consequências maiores. Por que que isso ocorria? Porque ele conduzia o povo ao eterno e, portanto, podia contaminar todo o povo. O povo ia ao sacerdócio para se apresentar a Hashem. Cuidado a quem você se dirige para buscar o eterno, de onde você tem se alimentado, porque você pode estar sendo contaminado, bebendo de uma água que está vindo suja para a sua vida, sem que você perceba, irmão. Muitas vezes isso acontece sem nós percebermos, e você vai começar a passar por situações que você não sabe de onde veio, e você está bebendo de uma fonte que não é para beber. Balaque foi buscar os seus interesses em Moshe? Não. Ele foi buscar em Bilã. Não seja interesseiro com o eterno, porque ele sonda os corações. Não busque os seus interesses, mas que você possa orar como Ilquias cantou hoje. Seja feita a tua vontade, Pai, na terra como ela é feita nos céus. Por isso que Yeshua, como sumo sacerdote, ele não pecou e assim transmitiu a sua santidade sobre toda a humanidade. Isso também se aplica a nós. Nós temos a responsabilidade de ensinar a lei e sermos um exemplo com as nossas ações, não só com as nossas palavras. Todo Israel, irmãos, e aqueles que se uniram a eles, os enxertados, são um exemplo para as nações de como viver. Nós sabemos e nós temos observado que Israel é visto sob lupa. Não importa se está dando bons ou maus exemplos, mas toda a terra está olhando para aquele lugar. Portanto, nós podemos, como um reino de sacerdotes, contaminar todo o grupo com as nossas escolhas. Eu quero ler isso com vocês em Risgalos, Apocalipse 1, versículo 3. Está escrito assim: feliz aquele que lê essas palavras, as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Yohanan, as 7 comunidades, Keilot, da província da Ásia, a vocês, graça, shalom, a parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Yeshua HaMashiach, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus, ao seu Elohim e Pai. A ele seja a honra, o poder para todo sempre. El Melech Neman.
Nós podemos, irmãos, contaminar todo o grupo porque o Eterno nos constituiu um reino de sacerdotes. Quero dar um exemplo. A língua má, Lashon Hara, é um exemplo de contaminação que pode contaminar todo o grupo. Alguém pode não falar mal dos outros aqui dentro. Quero a atenção de vocês nisso. Pode não falar mal aqui dentro, mas o seu proceder fora da sinagoga traz contaminação para dentro da sinagoga, dependendo se essa pessoa tem algum papel aqui dentro ou não. Se alguém tem algum papel aqui e faz o que não deve ser feito fora daqui, a contaminação entrará aqui dentro. Comportamento aqui e fora tem de ser o mesmo. Já um outro exemplo, se a pessoa fala mal, reclama, murmura, aqui dentro, aí não é nem necessário ter algum papel aqui dentro. A contaminação vai vir, porque está se comportando da maneira errada dentro da comunidade, dentro da sinagoga, dentro do corpo. Trata-se de um pecado coletivo. E a língua má, Lashon Hara, é apenas um dos exemplos de contaminação que nós podemos trazer para o nosso meio. Irmãos, nós estamos sendo treinados para vivermos em união. Nós não podemos mais levar práticas dessa terra. Carregar conosco as práticas más. Não importa se é cultural ou não, se isso é feito por todos da sua parentela, por todos que estão à sua volta, você precisa ser diferente. No nome de Yeshua, eu preciso ser diferente. Não importa como eu fui criado. Não importa. Nós temos este dever. Yeshua nos chamou para sermos como Ele. A Parashá também nos ensina que o pecado individual, ou seja, aquele que não era de um sacerdote, nem de um líder, tinha um peso. E o pecado de um líder tinha outro peso. Eu quero ler o texto com vocês. Levítico, capítulo 4, versículo 22 e 23. Quando for um líder que pecar, sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Elohim, será culpado. Quando o conscientizarem de seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Qualquer oferta traga pelo sacerdote, um novilho. Qualquer oferta levada pela comunidade no pecado coletivo, um novilho. Qualquer oferta do líder, um bode. Capítulo 4, versículo 27 em diante está escrito assim: se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Elohim será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra. Outro peso, sem defeito. Se trouxer uma ovelha, estou no versículo 32 agora, versículo 32, se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser sem defeito. O sacrifício para quem estava à frente, para quem era líder, era diferenciado. O peso é diferente. E conosco se aplica da mesma forma. E eu quero trazer uma outra visão também a respeito disso aos irmãos, para nós meditarmos de quem nós somos, do que nós temos vivido. Muitas pessoas não têm noção do que têm vivido. Talvez chegou há pouco tempo, ou até está há muito tempo, mas ainda não tem noção do que é esta obra. Nós temos tido o privilégio de estarmos em um serviço que busca a verdade do Eterno. Adonai Elohim Emet. O Eterno, vosso Elohim, é verdadeiro. O peso e a medida buscada em nós, prestem atenção, o peso, a medida que é buscado em nós pelo adversário é diferenciado. Vamos lá, vou dar um exemplo. Para nós entendermos isso de maneira prática. Nós temos alguém que come porco, come camarão, come coelho, lagarto, marisco, lesma, lagosta, come formiga, come essas coisas. Temos essa pessoa, temos
quem não sabe nem o nome de Yeshua, não sabe que existe festas. Não sabe que existe. Não é? Não sabe do principal dia para buscar o eterno, um dia de descanso, Shabat. Come sangue, faz gambiarra a vida toda, pensa que não dá nada, e pensa que está sob a direção do Senhor. Irmãos, eu ouvi, sabe o que eu ouvi esses dias? Alguém falar isso, mas o que você está fazendo é crime. Faço tudo com a direção do Senhor. É absurdo? Mas é o que mais tem por aí. É o que mais tem por aí. Faço com a direção do Senhor. Qual Senhor, não é? Tem muita gente que faz isso. Vai reclamar dos políticos, cheio de corrupção na vida. Fica feliz quando alguém é preso porque é corrupto. Fica feliz, está muito feliz, batendo palma lá, porque alguém é preso, mas a vida é cheia de gambiarra. Cheio de esqueminha. Cheio de esquema. Eu tenho um esquema aqui, um esquema ali para fazer isso, para sair ganhando. Cheio de esquema. Isso é em todo lugar, irmãos. Quando eu falo esse negócio de esquema, todo lugar que eu vou, eu vejo as pessoas falando de algum esquema que estão fazendo na vida. Temos este exemplo. Alguém que faz tudo isso. Vamos para um outro exemplo. Do outro lado, nós temos alguém que guarda o Shabat. Tá bom? Guarda as leis de Kashrut. Guarda as festas. Chama o Salvador pelo nome. Procura ser correto num sistema incorreto. É verdade que o sistema é incorreto. Mas procura ser correto em tudo. Num sistema incorreto, corrupto em todos os níveis, não importa. Quem Hassatã vai vigiar? O que está cheio de esqueminha? Ou que quer viver uma vida correta? Estão entendendo o que é pesos de medidas diferentes para pessoas, homens e mulheres diferentes? Quem Hassatã vai vigiar? Aquele que está fazendo esqueminha no seu sistema para não pagar imposto? Ou quem está fazendo tudo corretamente? Quem? Quem vai ser peneirado, irmãos? E quem verá mais a bondade de Hashem? Quem será mais próximo do Eterno? E quem vai ter mais quedas em sua vida? Um líder que peca tem um sacrifício, um membro tem outro. Nós temos um peso sobre nós, os outros têm outro peso sobre eles. Um exemplo claro disto, e eu quero a atenção de vocês nisso, um exemplo claro do que eu estou falando nas Escrituras. Eu citei 4 grupos aqui de sacrifícios. Estão todos no capítulo 4 de Vaikra. Destes 4 grupos que nós lemos, 3 grupos precisavam ser conscientizados. Em algumas versões vai trazer tornar conhecido. Quando se tornar conhecido, em outras versões, como da tradução da linguagem de hoje, está reconhecido, quando reconhecer o que fez. Ou, em algumas traduções mais antigas, se tornar notório. Ou seja, a pessoa saber que o que ela fez é errado, porque, lembra, foi descrito, aquele que pecar sem intenção, quando reconhecer, fará o sacrifício. Mas mesmo que pecou sem intenção, será culpado. Pecou sem intenção. Eu não queria fazer esse mal, mas eu fiz. É culpado do mesmo jeito. Quando reconheceu o que fez, se arrependa e se apresente diante do Senhor. 3 grupos precisavam ser conscientizados. Você pode ler isso na sua casa. Quais grupos? O pecado coletivo, a comunidade. O pecado individual e o líder. O sacerdote não era conscientizado do seu pecado, porque era dever dele saber. E você pode ler isso. Querem ler? Vamos ler juntos? Levítico capítulo 4, do versículo 1 em diante. Vaikra, capítulo 4, versículo 1 em diante, está escrito assim: O Senhor ordenou
a Moshe: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará um novilho. Não fala que ele tem que ser conscientizado, irmãos. Não tem conscientização para ele. Vamos lá para o versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, fará a sua oferta. Eles eram conscientizados. O mesmo vai acontecer com o líder e o mesmo com o pecado individual. O sacerdote era dever saber o que ele estava fazendo. A cobrança sobre aquele grupo era muito maior. E mais uma vez, nós caímos no exemplo que eu citei agora há pouco. Alguém tem uma vida toda errada e se diz servo do Senhor e se diz que tem a direção do Eterno. E outros querem servir muito a Hashem. Quem será cobrado? E nós temos tido o privilégio de estarmos na presença do Senhor. Talvez você olhe isso e fale: mas qual então é? O que eu ganho? Você vai ver coisas que ninguém mais vai ver. E você vai viver na verdade. Enquanto essas pessoas dessa terra têm vivido na mentira. Mentira atrás de mentira. Falsidade atrás de falsidade. Pessoas que dizem que têm uma vida e não têm, não levam aquela vida. Lembrem-se que a cobrança era tão grande que os filhos de Aarão morreram ao apresentar o fogo estranho. E na rebelião de Corah, eles morreram porque eles queriam ser sacerdotes. Nesta paraxá também são ensinados ali os sacrifícios para quem pecasse com as coisas sagradas de Hashem. Nós temos isso no capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: o Senhor disse a Moshe: quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção, com qualquer coisa sagrada ao Senhor, consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário. Como oferta pela culpa, fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará a propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Por isso que as pessoas vivem sendo derrotadas na sua vida, porque não buscam saber, continuam tendo uma vida errada e vão sofrer. Irmãos, nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver assim. Não tem espaço para isso mais. Nós temos de saber como agir, irmãos, para não ficarmos tropeçando a vida toda. O Senhor não tem isso para você, não tem isso para mim. O Senhor quer que você caminhe em vitória. Caminhe em vitória no nome de Yeshua. Toda a Havdalah nós pronunciamos sobre o povo, sobre o fogo. Que o Eterno nos faz separar o santo do profano, o comum do que é sagrado. Nós somos essas pessoas. Existem pessoas, é verdade, que não têm contato com isso. Não têm contato com as coisas sagradas, nem sabem o que são. É um grupo de pessoas. Tem um outro grupo de pessoas que sabem o que as coisas o que são sagradas, mas fazem tudo do seu próprio modo e trazem maldição sobre si. A Satã não precisa fazer nada sobre esse grupo de pessoas, eles mesmos estão trazendo maldição sobre si. Agora nós temos também um terceiro grupo que sabe o que é sagrado e serve ao Eterno com o que é sagrado. Esse grupo será muito abençoado e verá coisas que os outros não verão, mas também será medido e pesado. Porque a Satã não quer ver ninguém caminhando em vitória, irmãos. Ele não quer ver um grupo que o Eterno chamou feliz, com alegria, caminhando em vitória. Ele não quer isso. Por isso nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros quando um estiver fraco, que aquele que está forte possa fortalecê-lo e vice-versa. As Escrituras nos mostram
que quem estava mais próximo de Hashem via coisas impressionantes, viviam de maneira impressionante. Estes eram os mais perseguidos e no momento de grande pressão, como nós falávamos aqui no início, eram provados, e todos nós somos provados. Todos nós. O Eterno é muito misericordioso e tem nos ensinado através de cada aprovação. Mas vai haver um tempo, irmãos, onde nós não teremos mais espaço para erros. Que você possa aprender agora. Eu não sei o que cada um aqui está vivendo, qual fase está passando, mas que você possa ser aprovado no nome de Yeshua HaMashiach, porque o Eterno tem uma outra fase para nós vivermos a cada dia, um novo degrau para nós subirmos. Que você seja conscientizado hoje. Os talmidim, os discípulos, pouco antes de Yeshua ser traído, estavam aprendendo. E Yeshua foi muito claro com eles. Porque não havia mais tempo para infantilidade entre eles, porque ele estava prestes a ser traído. E eu quero ler com vocês o que ocorreu, uma das coisas que ocorreram um pouco antes de Yeshua ser traído. Lucas 22. Lucas 22, versículo 21 em diante, está escrito assim: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. E eles começaram a fazer o quê? Eu acredito que eu teria essa reação. Começaram a perguntar entre si qual deles ia fazer aquilo. Quem que vai trair? Será que sou eu? Ai, Senhor. Será que sou eu que vou trair? Eu peguei na mão dele hoje. Imagina. E aí sabe o que aconteceu em seguida? Surgiu também uma discussão entre eles acerca do qual deles seria considerado maior. Do traidor para o maior. Nós somos assim, irmãos. Eu fico pensando, pai, se eu colocar essa situação naquela, tá parecido, já passei por isso. Eu olho para mim, irmãos, tem que olhar, cada um tem que olhar para si mesmo. Falar, Senhor, que absurdo, eu acho que eu já fiz isso. Tem que olhar para si mesmo. Eu não sei o que pode passar pela mente dos irmãos. Pode olhar aí para a terra de Goshen, Senhor, por que não estou no primeiro grupo? Será que eu estou no quarto, estou no terceiro, segundo? Pensar coisas e não pensar, Senhor, será que eu sou salvo? Será que eu vou com Yeshua? Pensar coisas absurdas, irmãos. Todos somos provados, todos sem exceção, para ver qual é o nosso interesse. Será que o interesse é para ficar perto de alguém ou é para ficar perto de Yeshua? Qual que era o interesse deles? Alguém vai me trair. Senhor, será que sou eu? Será que sou eu? Mas não, mas eu vou estar lá indo do lado dele. Como assim eu que vou estar do lado dele? Um pouco antes, provados do lado do Mashiach. Continuando, Yeshua lhes disse, os reis das nações, preste atenção, os reis das nações, os políticos, dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Como eu vejo isso acontecer hoje? Como eu vejo isso acontecer? Os que exercem autoridade sobre as pessoas são os heróis. Esse aí vai resolver agora vai resolver. Ah, esse aí vai resolver. Vai resolver a minha vida. E o que Yeshua falou para eles? Mas vocês não serão assim. Palavra de Yeshua. Sou eu. Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que servem.
Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Quem era provado também? Yeshua. Senhor, então eu estou no grupo que é provado, é isso? Eu vou para aquele grupo de lá que não é provado. Saiu do lado de Yeshua, porque até Yeshua era provado. Ah, pai, eu não quero ser esse grupo. Ah, que grupo difícil, vai ser assim difícil a vida toda. Você quer ficar do lado de Yeshua? É você que vai escolher, irmão, é você que vai escolher. Se quer estar do lado do Mashiach ou não, se quer ficar distante, você é livre. Agora, se quer ficar do lado, eu vou ler o que ele falou. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou para mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa. Quem quer comer e beber na mesa do Senhor? Depende de qual grupo você está. E no meu reino sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E olha o que ele vai falar em seguida, irmãos. Shimon, Hassatã pediu vocês para peneirá-los. Está aí o contexto do texto que a gente sempre cita aqui. A gente vive citando esse texto. Olha aqui o contexto. Ele ia ser traído, irmãos. Eu acho que Kefa pensou, pronto, é eu. Vou trair. Falou meu nome, vai peneirar todo mundo, mas citou só eu? Shimon, Hassatã pediu vocês para peneirá-los, mas eu orei por você. Falou, é eu. Citou todo mundo, mas falou só meu nome. E aí? Kefa negou, depois ele saiu correndo? Ele saiu correndo depois que ele negou? Eu não sei o que você fez. Não sei. Não saia correndo. Teve jeito para Kefa, irmão? Tem jeito para mim. Se teve jeito para Kefa, tem jeito para mim. Caio Carvalho. Eu orei por você para que a sua emuná não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu, qual a resposta de Kefa? Estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Respondeu Yeshua, eu lhe digo, Kefa, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Negará que me conhece. Irmãos, aquilo ali foi um choque de realidade para Kefa. Para todos eles. Para todos eles. Vocês estão do meu lado quando eu sou provado. Mas todos serão peneirados aqui. Tem entendimento, ainda que alguém pecasse sem intenção em Israel, esta pessoa carregaria o peso da sua iniquidade. Está escrito na Parashá, vocês leram comigo. Quando essa pessoa era advertida dos seus erros não intencionados, ela tinha que se arrepender. Não era assim, olha, eu pequei. Ah, agora eu sei que eu pequei e eu não sabia. Tá bom, então tá bom, continuar minha vida. Não, você tem que se arrepender. Tem de se comparecer perante o Senhor e pedir perdão. Não importa se sabia ou não. Que você que foi advertido dos seus erros possa se arrepender e se voltar para o Senhor. No nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero encerrar. A palavra korban, que nós lemos, korbanot, lei dos sacrifícios, nós lemos também aqui durante Seudat Mashiach, que Yeshua é o korban, o sacrifício perfeito. Essa palavra korban vem da raiz karav. Karav significa aproximar-se. Aproximar-se, porque de fato todo aquele que pede perdão, todo aquele que uma vez advertido, ó, você está fazendo algo errado, uma vez advertido, pede perdão, se aproxima do Senhor, apresenta o seu corban. Se aproxima. E o Eterno está esperando os seus filhos como aquele filho pródigo. Essa palavra pródigo significa aquele que gasta mais do que tem, esbanja, é liberal. O Eterno está esperando os seus filhos voltarem para casa.
se aproximarem dele novamente, caírem na real da vida que estão levando. Que você seja daqueles que não precisa ser conscientizado. Irmãos, talvez você pense, mas eu não sou assim, vocês são um outro grupo, talvez eu sou o menor de todos. Irmãos, tinha lei até para o sacerdote, ou seja, o sacerdote também pecava. Que você não tenha autocomiseração, dizendo, eu não vou conseguir, que você possa voltar, mas a escolha é sua. A qual grupo você quer pertencer? O grupo que faz tudo, mas não está do lado do Mashiach. E o grupo que serve o Eterno. E é provado junto com o Mashiach. Irmãos, para sua surpresa, até o Eterno é provado por nós. E ele pede, me coloquem à prova. É o caminho que nós temos de escolher para a nossa vida. Mas nós vamos ver coisas que ninguém vai ver. Desfrutar uma alegria que ninguém vai desfrutar. Em um tempo de muitas calamidades e tristezas, e o Eterno vai nos guardar. Conforme nós lemos todo o Kiddush, a herança do teu pai Yaakov. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu me coloco diante de ti. Pai, existem pesos sobre um grupo de pessoas que nem precisam ser pesadas e medidas. Mas existe outro peso sobre aqueles que estão do seu lado, Pai. Pai, muitas vezes as provações vêm do Senhor para nos mostrar quem nós somos. E não para nos desanimar, mas para nós aprendermos e continuarmos confiando, Pai. Continuar confiando. Pai, Yeshua, após aquela exortação, ele disse que ele preparou um reino para nós. Ele disse isso. Nos ajuda, Senhor, ajuda os irmãos a terem força para não desistirem, Pai. Para não desistirem do caminho que o Senhor tem para eles. No nome de Yeshua HaMashiach. O Senhor tem uma vida, Pai, qualidade de vida para todos nós. O Senhor tem emprego para o desempregado. O Senhor tem cura, Pai, para aquele que está enfermo. O Senhor tem uma nova mente para aquele que é assolado em sua mente. Uma nova forma de vivermos, Pai. Se nós confiarmos em Ti. Pai, o que os apóstolos viram? Quantos desejaram? E Yeshua falou para eles. Yeshua falou para eles, Pai. Bem-aventurados sois, porque quantos dos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo? Ouvir o que vocês estão ouvindo? Um privilégio. Um privilégio. E eles eram provados, Pai. Mas Kefa também disse, Senhor, aonde nós iremos? Aonde nós iremos? Pai, que todos possam saber do privilégio. Quantos desejaram ter o que nós temos, mas não viveram para ter isso. Tantos morreram, Senhor. Tantos morreram, porque queriam viver a verdade. E nós temos tido ainda, essa verdade para viver. Vai haver um tempo, Pai, onde isso será muito velado. E nós precisamos estar preparados, Senhor. Nós precisamos estar preparados, deixar o velho homem, para quando não tivermos mais essa, entre aspas, liberdade, estarmos prontos, unidos, sobre as asas do teu filho, Yeshua HaMashiach, o Talit. É o que eu lhe peço, Pai, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. No próximo Shabat, dia 23/3, teremos uma única Parashá, sabe? Dê esta ordem. Nesta Parashá, Hashem continua ensinando a Moshe sobre as várias outras leis relativas ao serviço do Mishkan, concentrando-se mais diretamente no serviço dos Kohanim. A Torá ensina sobre os vários tipos de korbanot, as ofertas, que Aaron e seus filhos e as gerações posteriores estariam oferecendo. E estas ofertas deveriam ser trazidas com as intenções apropriadas e consumidas em um estado de pureza espiritual. E assim segue, que o Eterno possa falar com todos em mais uma semana. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.